Fala pessoal, aqui é a professora Priscila Lima e nós faremos hoje a correção do simulado de atualidades para a prova aí da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Então vamos direto aí para as questões. Questão 1. As queimadas correspondem a uma das técnicas agrícolas mais primitivas da história do homem. No Brasil, há registro da utilização das queimadas desde o período. No entanto, este modo de limpar o terreno, na atualidade, é alvo de críticas por parte de ambientalistas e técnicos, em particular no momento na Amazônia. Então, isso aqui bem próximo a gente mesmo. Quanto a isso, é correto afirmar. Fica de olho numa coisa importante, tá, gente? A VUNESP, ela não vai ficar entrando em temas polêmicos, não vai ficar entrando em termos ideológicos na sua prova de atualidades. O que a VUNESP vai estar utilizando? Ela vai pensar em fatos. É isso que a VUNESP vai trazer. Então, para a sua prova aí, é bem provável que tenha uma ou duas questões de Brasil, uma ou duas questões da parte de mundo. E um dos temas importantes para que você revise é o tema aí de desmatamento. Então, algumas dicas desses temas eu vou deixar no finalzinho aqui do vídeo. Bom, a letra A vai trazer para a gente, ó, sobre essas queimadas. Por ser uma técnica rápida e barata, ainda é pouco utilizada no meio rural. O próprio enunciado falou que não é pouco, que é muito. Que é muito utilizado. Então, aqui, ó, esse pouco torna a alternativa errada. B. Causa empobrecimento do solo, poluição, destruição de redes, de eletricidade, cercas e acidentes rodoviários. Pronto. A letra B, ela é a alternativa correta. Essa questão, ela pode vir para vocês, tanto em atualidades, quanto pode vir também em geografia. Então, fica muito de olho com essas questões aqui, principalmente das queimadas e desmatamento na Amazônia, tá? Depois vai falar pra gente que toda queimada tem origem humana, toda, não, tá? As queimadas no Brasil tiveram diminuição nos últimos meses, pelo contrário, as queimadas tiveram um aumento. A queimada facilita a vida de todos os agricultores, pecuaristas e população em geral, trazendo benefícios a curto e longo prazo. Pelo amor de Deus, gente, a gente está falando aqui das queimadas, tá? A gente está falando de uma destruição ali da vegetação e do solo. Então, a alternativa E, totalmente errada. Bom, próxima questão. Questão 2, de atualidades. Boris Johnson quer a suspensão do parlamento até dia 14 de outubro. Caso a suspensão seja aprovada pela rainha, fica improvável que os parlamentares consigam aprovar leis que possam impedir o Brexit sem acordo em 31 de outubro. Primeira coisa, 31 de outubro já passou. Então, a gente já tem a atualidade da atualidade. Chegou 31 de outubro e nada foi feito. Tá? O Brexit conseguiu, o Boris Johnson conseguiu aumentar o seu prazo aí para tentar novamente esse Brexit. Então, que danada é isso, professor? Que está falando tanto aí, já tem anos falando sobre esse Brexit. Que é a saída do Reino Unido ali da União Europeia. União Europeia, então, um bloco econômico importante, uma das características lá da globalização, que vem na sua prova de geografia. Então, o Brexit é a saída do Reino Unido, cuidado, Reino Unido, não é da Inglaterra, do Reino Unido da União Europeia. Sobre esse assunto, então, sobre o Brexit, né, sobre essa suspensão do parlamento. Então, quem é o Boris Johnson? Boris Johnson, ele é o primeiro-ministro. Tá? Então, é o chefe ali de governo. Lembrando que primeiro-ministro, né, parlamentarismo, tem o chefe de Estado e o chefe de governo. O chefe de Estado, no caso, é a rainha. E o chefe de governo, atualmente, Boris Johnson. Quanto a esse assunto, então, Brexit, que é a saída do Reino Unido da União Europeia, tornou-se um processo mais tranquilo após a saída de Theresa, está escrito mal aqui, May, tá? Theresa May do poder. Uma vez que a mesma não conseguiu criar nenhum plano para ser apresentada ao parlamento. Primeira coisa, não ficou nada mais tranquilo. Continua uma disputa muito grande se vai ou não vai sair. Outra coisa importante, não conseguiu criar nenhum plano. Ela fez os planos. Entretanto, esses planos eles não foram aprovados. Essa é a grande diferença. Então, quem é Theresa May? A antiga primeira-ministra, que inclusive ela renunciou o cargo por não conseguir um acordo para o Brexit. B. A rainha aceitou o pedido feito por Boris Johnson, o que possibilitou a criação de um acordo para a saída do Reino Unido da União Europeia. Então, a gente já sabe que não aconteceu esse acordo. A rainha aceitou o pedido? Sim, a rainha aceitou o pedido. Mas o Boris Johnson, qual era a intenção dele? Cancelar e suspender esse parlamento,
Ou seja, ele faria um acordo. Como o parlamento estava suspenso, o parlamento não estaria votando o acordo. Então, o acordo que ele teria feito seria implementado. Essa era a intenção do Boris Johnson. Primeira parte ele conseguiu? Sim, conseguiu suspender esse parlamento. A rainha autorizou. Aí você pensa assim, nossa, a rainha vacilou, né? Não. A rainha ela é chefe de Estado. Já existe aí uma relação bem fixa, bem firmada, tá? Que a rainha ela não interfere em questões de governo. Então, ela aceitou por isso, ela não interfere. Quem vai estar mandando no governo é o primeiro-ministro, que no caso é o Boris Johnson. Tá? O que torna essa alternativa errada, então, é falar que possibilitou essa criação, como se o Brexit já tivesse sido consolidado. No comecinho ali da questão, falei para vocês que ele não foi consolidado ainda. C. A suspensão foi aceita pela população. Rainha aceitou. População, não. Tá? Uma vez que não foi o primeiro pedido de tal natureza, aceito pelo monarca, o pedido foi feito com o objetivo de acelerar acordos entre as partes do Brexit. Perfeito os demais. Mas a população não aceitou isso. Então, teve alguns protestos contra essa suspensão do parlamento. Letra D. Por ser uma monarquia parlamentarista, no Reino Unido as decisões administrativas dependem da última palavra da rainha. Então, já está errado o conceito aqui mesmo de parlamentarismo. No parlamentarismo, as decisões administrativas dependem do primeiro-ministro. Logo, vai sobrar para a gente apenas a letra E. A Corte Britânica anulou a suspensão do parlamento, alegando que Johnson abusou de sua autoridade ao aconselhar a rainha Elizabeth II que suspendesse o parlamento para facilitar um Brexit sem acordo. Então, essa alternativa ela é correta. Teve a suspensão? Teve. Depois, a Corte foi lá e anulou essa suspensão. Alguns pontos importantes. Por que existe essa dificuldade aí num acordo do Brexit? Principalmente por questões de fronteiras. Então, o Reino Unido deixaria de pertencer à União Europeia e ali entre a Irlanda e a Irlanda do Norte tem um grande problema das partes das fronteiras. Quais seriam as regras? É justamente isso que o acordo tem que propor. Quais são as regras para essa região de fronteira logo que o Reino Unido deixar de pertencer à União Europeia? Tá? Então, isso é uma dica importante. Agora, a nossa última questão aqui de atualidades, a questão 3 aqui. Milhares de ativistas catalães usaram balões cheios de tinta para protestar em frente à delegação do governo da Catalunha em Barcelona. A gente está falando sobre protestos lá na Catalunha. Cuidado com a data, hein? A gente está falando aqui dia 20 de outubro desse ano, porque nós tivemos outros protestos na Catalunha também. Sobre tal assunto, pode-se afirmar. Os protestos começaram em 31 de março de 2019, exigindo a retirada de projeto de lei de extradição proposto pelo governo espanhol, ferindo a liberdade catalã. Talvez esse assunto aqui lhe pareça familiar, mas ele não tem relação com a Catalunha e a Espanha. Essa é uma relação entre Hong Kong e China. É a origem dos protestos lá em Hong Kong, que é a criação do projeto de lei que estaria ali possibilitando a extradição para que pessoas fossem julgadas na China, tá? Continental, a gente vai diferenciar porque Hong Kong pertence à China. Então, essa alternativa está errada, porque não está relacionada a Catalunha e Espanha, e sim essa realidade reflete o que aconteceu em Hong Kong e China. Letra B. Desde setembro, milhares de manifestantes saem às ruas pedindo a renúncia do presidente, acusado de participação de um escândalo de corrupção que envolve o ex-presidente. Então, aqui também não é esse o objetivo. Não é por isso que as pessoas estão protestando ali na Catalunha. Letra C. Até o momento, a onda de protestos resultou no cancelamento de ao menos 150 voos e na interrupção da linha de trem de alta, mas concentram-se distantes de Barcelona. Grande diferença dos protestos anteriores. Então, o que torna essa alternativa errada? Falar que os protestos estão distantes de Barcelona, enquanto os protestos aconteceram em Barcelona. Inclusive, se você é ligado aí em futebol, até um jogo entre Barcelona e Real Madrid foi cancelado por causa desses protestos, né? Tiveram que mudar a data ali do grande clássico do futebol espanhol da atualidade. Letra D. Os tumultos começaram quando o Tribunal Supremo da Espanha condenou de 9 a 13 anos de prisão 9 políticos que ajudaram a organizar em 2017 um referendo sobre a independência da região autônoma.
exatamente essa a alternativa correta. Então, por que aconteceram essas manifestações ali na Catalunha? Lá em 2017, teve um plebiscito, teve um processo aí de tentativa de emancipação política, ou seja, processo de independência da Catalunha, que a Catalunha não pertenceria mais à Espanha. E por causa desse processo aí todo, dos protestos que foram feitos, algumas pessoas em 2019 foram presas. Essas pessoas eram líderes do movimento de separação. E essas pessoas foram condenadas de 9 a 13 anos. E é justamente por isso que está acontecendo os protestos na Catalunha. O povo que está protestando, né, está falando que não está justo, não é certo, porque essas pessoas, esses líderes, só estariam exercendo seu direito à liberdade, né, de sua liberdade de expressão, sua liberdade política no geral. Então, o grande protesto aí está em torno dessas prisões. Cuidado para você não confundir com o processo de separação. O processo de separação é o início, tá? É o motivo aí para que essas pessoas estivessem alinhadas. Então, por que essas pessoas se juntaram? Para tentar um processo de independência. Mas hoje a população está se revoltando aí porque essas pessoas estão presas. Certo, pessoal? Então, algumas dicas importantes quando a gente fala de revisão aí, dicas de atualidades nacionais. Fiquem de olhos em termos econômicos, então, a questão do emprego, por exemplo, no Brasil. Qual é o panorama geral quando a gente vai falar de questão de emprego? O panorama geral aí é que os empregos informais, eles tiveram um crescimento significativo. Além dos empregos informais, a gente vai ter os chamados empregos intermitentes. Opa! Os nossos empregos intermitentes. E esses problemas intermitentes aí, eles estarão... Opa, tá difícil intermitente hoje. Eles estarão também tendo um crescimento, principalmente depois da reforma trabalhista. O que é esse emprego intermitente? São os empregos, aí, os trabalhos por contrato. Então, você não vai ser mais a carteira assinada lá, você vai ter um contrato durante um período, você prestará serviço. Tá? Então, fica muito de olho em características como essa, que envolvem a nossa economia. Emprego, se a nossa indústria está evoluindo, no caso, não está. O PIB, o PIB do Brasil, balança comercial, são coisas aí que a VUNESP gosta bastante de abordar. Em termos internacionais, fique de olho no que estava acontecendo ali no mês de setembro, que é um bom mês para a prova de vocês, tá? Finalzinho de agosto, setembro. Se a VUNESP estiver muito inspirada, a primeira quinzena de outubro. Então, esse é um momento aí bom para que vocês estudem. Da última quinzena de agosto até a primeira quinzena de outubro. Protestos que foram feitos, principalmente essa tensão aqui na América Latina, no Líbano, no Iraque, fica bem de olho que são coisas aí que a VUNESP gosta. A relação da Síria, dos curdos, então são alguns tópicos importantes aí para a prova de vocês. Certo, pessoal? Bom, essa foi a nossa correção de atualidades. Espero vocês aí para os próximos vídeos.